Olha isso. Alexandre de Moraes suspende norma do CFM. Cadê? A gente tem aí norma do CFM, Conselho Federal de Medicina, que restringe aborto legal acima de 22 semanas. Matéria aqui da Folha, hein? Em sua decisão, ele diz que os efeitos da resolução estão suspensos até o julgamento final da controvérsia. Essa é uma das questões, Marco, onde eu aceito ser chamado de extremista, porque normalmente as minhas posições políticas não estão no extremo do espectro, né? Eu costumo enxergar nuances em muitos assuntos, mas o aborto é uma das questões onde eu estou no extremo, onde eu não considero o aborto em absolutamente nenhuma hipótese, porque considero que é assassinato. Essa questão específica desse caso, ela levanta algumas nuances que eu, na verdade, quero ouvir vocês, quero debater aqui com vocês, porque eu acho que tem um componente interessante. O aborto, ele você é o doutor aqui do programa, não sei se Gustavo é advogado também, né? Mas o Adriles e eu não somos, e pelo que eu entendo, no Brasil, o aborto é ilegal, é crime. Tá crime previsto no Código Penal, com exclusão de ilicitude para alguns casos específicos, como risco de vida para a mãe e a questão do estupro. E depois tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, aí já é decisão ativista, que inclui anencefalia também nessas exclusões. Então tá lá, tem a previsão do que é exclusão de licitude. E daí você tem uma decisão que é uma norma do Conselho Federal de Medicina, que restringe para 22 semanas. Aí você fala o seguinte, bom, em primeiro lugar, 22 semanas, né? O que são 22 semanas? São mais ou menos um pouco mais de 5 meses, né? Você foi estuprada 5 meses atrás e você ainda não quis fazer o aborto? 5 meses atrás, você demorou 5 meses do seu estupro para tomar essa decisão, para descobrir que estava grávida, para tomar essa decisão, me parece ser uma coisa meio injustificada. A dúvida que eu tenho, como alguém que sempre preza que a lei seja seguida, é se a gente quer que uma entidade profissional, de categoria profissional, tenha o poder de legislar dessa forma. E eu fico preocupado com isso. Porque se hoje o CFM tem o poder para mudar a lei, e eu posso estar falando uma bobagem aqui, realmente quero ouvir vocês. Se hoje o CFM tem o poder de, com uma instrução normativa, uma portaria, sei lá o que o CFM faz, ele pode restringir algo dentro da lei. Amanhã, se o CFM estiver na mão da esquerda, como está dentro dos Estados Unidos, as associações médicas, a AMA aqui nos Estados Unidos, né, American Medical Association, todos os conselhos, os bars aqui, é tudo dominado pela esquerda. Então eu fico preocupado e essas entidades não são entidades que têm representação popular, as decisões não são debatidas pelo povo num parlamento, como é para ser o modelo republicano. Então eu me preocupo e jogo aqui para ouvir a opinião de vocês, é difícil dizer isso, mas se talvez não esteja correta a decisão do Alexandre de suspender é muito difícil falar isso, porque dar razão para o Alexandre, que é uma coisa que já me dói muito, e também concordar com uma decisão que facilita o aborto. Mas porque eu não entendo que talvez o CFM tenha... que eu queira um CFM com este tipo de poder, e eu não sei o que vocês acham disso. Por favor, me eduquem, não é uma posição que eu tenho consolidada, não. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Na prática, Paulão, e aqui eu vou dar, por enquanto, um panorama geral, tá? Ainda não vou entrar essencialmente no mérito, mas já vou jogar para o Gustavo o seguinte: na prática, não existe limite estabelecido na lei de idade gestacional para abortos com relação a estupro, risco à saúde da mãe e caso de anencefalia. E a resolução do CFM impõe esse limite,
que acontece? O processo, né, depois desse período, se chama assistolia fetal, que você insere uma injeção cheia de produtos químicos no feto para evitar que ele nasça com sinais vitais. Você mata o bebê. Inclusive, esse procedimento, imagina, é recomendado pela OMS, é tido pelos protocolos nacionais e internacionais de obstetrícia como a melhor prática assistencial à mulher em caso de aborto legal acima de 20 semanas. Qual que é o negócio aqui que a gente está falando? Existe um ambiente cinzento, porque, na verdade, não é tão cinzento, tá? Marco, você é um advogado. Tudo que a lei não restringe está permitido, não é verdade? Tudo que a lei não restringe está permitido, exatamente. Logo, o caminho para a restrição das 22 semanas é o caminho que foi seguido nos Estados Unidos, nos estados. A Flórida, por exemplo, passou no mês passado uma lei que restringe para 20 semanas o aborto. Como é que foi o processo da lei? A Câmara, a Assembleia Legislativa, aqui, o equivalente, né, dos Estados Unidos, submeteu a lei. Aqui nos Estados Unidos os estados também são bicamerais, o Senado aprovou e o governador foi lá e sancionou a lei. Houve uma discussão no parlamento, os representantes do povo se manifestaram, houve debate para um lado e para o outro, as leis foram ajustadas e maravilha. Agora, e eu bati palma. Pô, eu estava na Marcha para a Vida esse ano. Ninguém pode me chamar de abortista, pelo amor de Deus. Eu fui para Washington debaixo de neve para participar da Marcha da Vida. Agora, quando você entra num aspecto onde você tem uma entidade de classe que cria uma restrição que não está prevista na lei, eu não consigo, mesmo que seja o Alexandre e o aborto, eu não consigo defender esse tipo de coisa. Porque amanhã essa mesma entidade de classe pode dizer que as crianças, como aconteceu na Califórnia especificamente, que as crianças em idade escolar têm o direito de mudarem o gênero delas sem autorização dos pais. Então, se você permite que um grupo de burocratas não eleitos, você está aumentando o poder dessas entidades de classe, que eu já acho que tem um poder absurdo. Eu sou quase libertário nessa questão de entidade de classe. Eu acho que não devia nem existir. Poder de regulação não devia ter nenhum. Olha, se você ver um exemplo, o Conselho, quer ver o pior exemplo? O Conselho Federal de Psicologia, ou todos os conselhos de psicologia internacionais, que se tornaram destruidores de família e mentes humanas. Mas não há necessidade, pelo menos em ciência, de algum tipo de consenso? Esses conselhos não contribuem para algum tipo de consenso? Para determinação de uma doença, para determinação de uma patologia, para determinação de um tipo de tratamento, para que não haja, entre aspas, picaretas que possam furar a bolha da ciência. Tudo bem, hoje a gente tem uma ditadura pseudocientífica. É isso! Mas aí é um paradoxo. Se não houver conselhos, não vai haver nenhum tipo de conselho. Cada um fala da própria cabeça. Meu receio é esse, Paulo. O consenso é o livre mercado de ideias, Adriles. O livre mercado das ideias. As pessoas submetem as ideias e você pode ter conselhos. Mas isso é perigoso. Em medicina e ciência, isso é muito perigoso, né, Paulo. Viver é perigoso. Mercado de ideias. Pode ter muito picareta que vai se vender muito bem. E pode matar alguém. Então, assim, é uma discussão longa essa aí. Deixa eu só jogar para o Gustavo o seguinte. A gente está discutindo aqui, e o Paulo colocou um tema interessante, que é o seguinte. O Supremo está cheio de superpoderes. O Supremo age de maneira ativista, tá? Nesse caso aqui, a gente está falando de um instrumento do controle concentrado de constitucionalidade que permite que você acione diretamente o Supremo para decidir sobre normas no âmbito federal. Aí você tem o que é o aborto tardio, né? A gente está falando aqui de aborto tardio. A ideia da legislação é proteger a vida, certo? A gente está falando de um direito, de um ordenamento jurídico que protege a vida. Neste caso aqui, Gustavo, a resolução do CFM se coloca nesse sentido, né, de proteger a vida. Por quê? Porque você fala de alguém que chega no médico depois da barriga tá grande e fala, olha, eu fui estuprada, você está lidando com a palavra da pessoa, talvez um registro em boletim de ocorrência, quando pedem, né, e ao mesmo tempo, risco à gravidez da mãe. A gente tem as histórias que você pode ver no Brasil Paralelo, é algo, inclusive, que eles debatem muito. Quer dizer, é mais provável que gere um risco à gravidez da mãe fazer o processo abortivo do que não fazer, Gustavo. Sem dúvida. Essa resolução do CFM, na verdade, o tema central ali era a questão da sistolia fetal, né? Que, para mim, eu concordo com o Paulo,
aborto é assassinato em qualquer circunstância. E nesse caso da sistolia fetal, é assassinato com requintes de crueldade. É uma injeção por meio de uma seringa que vai direto no coração do feto, insere ali vários, enfim, componentes que causam paralisia cardíaca do feto e ele morre na hora. Então, assim, é assassinato com requintes de crueldade. Era contra isso que o CFM estava se colocando. Inclusive, não é usado nem em animais. Isso não é usado nem em animais. Pode olhar o Conselho Federal de Medicina Veterinária, isso não é usado nem em animais, tamanha a crueldade disso. Então, é contra isso que o CFM estava se insurgindo, e eu concordo que é perigoso, sim, ter uma entidade, só que ela não está legislando, né? Ela está fazendo uma recomendação para os médicos, né? O CFM, ele lida com a questão médica. E aí eu prefiro que o CFM legisle, entre aspas, do que o judiciário, né, que não tem nem competência para isso. E aí a gente entra num outro, eu não vou nem entrar na questão da perversidade dessa decisão, porque eu acho que é muito típico desse senhor, né? Isso é uma coisa extremamente perversa, relativizar isso e tentar botar, não, mas veja bem, tem uma lei aqui, e está dizendo, não, para aí, a gente está tratando de vidas humanas. Mas, além disso, o pessoal que tem uma dúzia de deputados, ou seja, ele não tem voto para passar as suas pautas no Congresso. Ele não tem votação suficiente. Por quê? Porque a população discorda das bandeiras, em sua grande maioria, discorda das bandeiras do pessoal. O que eles fazem? Eles recorrem a um ministro, e aí esse ministro, com uma decisão monocrática, vai contra todo o entendimento do Congresso, que se esse tema for a votação, e é por isso que nunca vai, porque eles sabem que vão perder, e contra o entendimento da maioria da população. Então, para mim, o grave nisso tudo é isso, mais uma vez, essa ditadura judicial se sobrepondo a uma vontade popular, a uma vontade da maioria da população. Então, assim, se a gente pegar no detalhe, tem essa questão da sistolia fetal, que convido as pessoas a botarem depois do programa a sistolia fetal vídeos, e assistam o nível de crueldade, de perversidade que matar um bebê de 22 semanas com uma injeção, que praticamente como atravessar uma lança no peito do bebê para fazer a parada cardíaca dele. Então, assim, tem essa questão que para mim é assassinato com requinte de crueldade, tem a questão da perversão, né, desse senhor que tomou essa decisão monocrática, e tem a total bagunça institucional brasileira, que o Congresso é simplesmente atropelado, né, decisões congressuais são atropeladas por uma decisão monocrática da Corte, e ainda que não fosse monocrática, ainda que fosse uma decisão unânime, o Judiciário, o STF, não tem a prerrogativa de legislar, eles não têm essa prerrogativa, mas eles estão atropelando sistematicamente o Congresso e a sociedade, né? No caso do CFM, vamos lembrar, na própria pandemia, o CFM se colocou de uma maneira muito sensata, né, em relação a diversas, dizendo que era o médico que deveria ter a prerrogativa de estabelecer ou não um tratamento para os seus pacientes, e não um juiz, um jornalista, os especialistas, né? Porque aí na pandemia todo mundo era especialista em virologia, em transmissão de vírus, e olha, veja bem, se você fizer tal coisa, isso aqui funciona. Não, quem tem que saber são os médicos. Então, o CFM estava resguardando ali o poder do médico poder receitar ou não determinado medicamento ou determinado tratamento. Aí, nesse caso também, eles estão restringindo, ou pelo menos recomendando que não seja usado esse método da sistolia fetal, que é extremamente cruel. Eu continuo na dúvida, se vocês puderem me ajudar aqui. O Gustavo falou uma coisa, que foi que a norma do CFM era uma recomendação. O médico podia ir contra essa recomendação? No caso de conselho, é uma boa pergunta, porque o que os conselhos eles fazem, né? No caso do Conselho da Ordem dos Advogados, você vai ter análise da sua conduta profissional, né? Filtrada, com base nas resoluções, nas boas práticas dirimidas aí por resoluções no federal. Se houver punição, não é recomendação. Recomendação é eu falar assim, eu recomendo que o Adrilles use aquela boina bonita dele. Ele usa se ele quiser. Mas se eu falar, Adrilles, minha recomendação é que você use a boina, e se você não usar, eu vou te dar um cascudo, aí não é recomendação. E eu acho, ao que me parece na discussão que eu estou tendo aqui com vocês, é que a posição que eu tive no início do programa, ela permanece. Olha, é consenso, acho que os 4 participantes aqui do programa são contra aborto e acham que este método é de uma crueldade absurda.
Mas o que determina a legislação do Brasil? Qual é o método da gente prevenir que isso aconteça? É através dos nossos representantes eleitos fazendo leis ou é através de uma entidade de burocratas que decidiram qual é a menor norma? Ah, mas na pandemia eles foram muito bacanas. E se não tivessem sido? E se não forem daqui a pouco? Existe um sistema... Mas é o Alexandre, é o judiciário que vai decidir? Então? Mas o Alexandre não está decidindo, repare. O que o Alexandre está decidindo é, vale a lei. Vale a lei do... E neste ponto o judiciário existe para isso. Porque se amanhã uma associação médica passa uma norma que viola a lei ou restringe a lei sem passar pelos representantes do povo... Mas é uma questão de mérito. Quem pode decidir melhor sobre a vida e a morte de uma criança? É a medicina? É uma associação médica ou é a medicina, a ciência? As leis são calcadas em circunstâncias científicas, sociais, ou seja, quem tem um mérito maior para julgar o que é melhor para a mãe ou para o filho é uma associação médica ou é um juiz que fala em cima de uma lei que foi colocada em cima de pressupostos de medicina? Não, o juiz só está fazendo valer a lei. Quem toma as decisões, as melhores decisões para a sociedade em um sistema republicano é o parlamento. Sim. O parlamento toma essas decisões. Porque senão, olha o perigo do que você acabou de falar, Adriles. Você acabou de invocar a ciência. É a ciência. É o pessoal da pandemia. Então, esse mesmo grupo pode decidir que você pode tomar mas tem que ter algum tipo de consenso científico, Paulo. Mas senão o consenso científico... Não, mas o consenso científico não é imposto através de normas de conselho. O consenso científico é imposto através de regulações do parlamento. Regulações de parlamento são feitas através de consensos científicos. Então baseadas em ciência. É tautológico, Paulo. Não é não. Eu perguntei o seguinte. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Peraí, Paulo, eu vou ler. Para concordar com o Adriles, concordo com você. O parlamento ouça o Conselho de Medicina e os nossos representantes determinem qual é a regra. O Conselho determinar qual é a regra, bypassando o nosso parlamento, eu não posso aceitar. E aí o judiciário precisa fazer valer o que diz a lei. E eu não estou dizendo que o Alexandre tomou essa decisão com bondade no coração, pelo contrário, deve ter tomado a parte do pressuposto que ele tomou com a pior maldade satânica da cabeça. Mas eu não posso ir contra a manutenção da lei. Eu não posso. Deixa eu trazer